Na última aula, a gente discutiu como que a gente pode lidar com vídeos que tenham resoluções e proporções diferentes na nossa timeline, para já ajustar ele de maneira automática e manual ao tamanho da timeline. Só que a gente viu isso lá no Premiere. Na aula de hoje, vamos ver como a gente pode fazer esse procedimento dentro do DaVinci Resolve, que inclusive é uma ferramenta que oferece bem mais opções para esse processo. Então vem comigo para aprender. Acredito que o primeiro passo é a gente compreender como a gente pode ajustar a resolução de uma timeline. Dentro do DaVinci Resolve esse processo é um pouco diferente de outros softwares de edição, então pode ser um pouco confuso no começo. Vamos ver aqui como a gente faz esse procedimento. A primeira opção é vindo aqui na engrenagem. Nessa engrenagem você define as configurações do seu projeto. E aqui em Master Settings você pode definir qual que é a resolução padrão para uma timeline. Para esse exercício eu vou utilizar aqui o Full HD 1920 por 1080, com a timeline 24 fps. E aí é só clicar em salvar. Como já estavam essas configurações, eu vou clicar em cancelar. Agora eu posso criar uma timeline. Então eu vou clicar com o botão direito, timeline, criar nova timeline, ou utilizando o atalho Ctrl N. Se eu deixar essa caixinha ativa, ele vai utilizar exatamente aquelas configurações que a gente definiu, 1920 por 1080. Se eu desligar essa caixinha, eu posso sobrepor aquelas configurações vindo aqui em formato. No caso, eu vou manter por enquanto 1920 por 1080 mesmo, e vou dar o nome da minha timeline de 1920 por 1080. E clico em criar. Perceba aqui que a gente tem três imagens diferentes. Uma delas é 500 por 500, esse é o tamanho da arte. Neste outro eu tenho uma arte com o tamanho 1280 por 720, e o último tem uma arte no tamanho de 4K, 3840 por 2160. Eu vou abrir minha timeline e eu vou depositar esses três vídeos dentro da timeline. Perceba como os três vídeos automaticamente foram ajustados para a mesma escala da minha timeline. A gente consegue ver, se eu selecionar um deles, aqui no painel Inspector, que eles continuam tendo um zoom de 100%. Porém, a gente tem uma opção aqui chamada Retime and Scaling. E aqui em Retime and Scaling, ele está dizendo que a escala está de acordo com as configurações do projeto. O que isso quer dizer? Que lá nas configurações do projeto, de novo na engrenagem, a gente tem aqui um controle de escala, que a gente encontra nessa aba, Image Scaling. E o padrão dentro do DaVinci Resolve é escalar as imagens para encaixar, para caber. Se eu manter essa propriedade aqui ativa, ele vai fazer com que os vídeos sempre se encaixem pela tela, sem corte. Então perceba que esses dois vídeos que são proporcionais à minha timeline, um deles foi encolhido, porque ele é 4K e minha timeline é Full HD. Esse foi esticado, mas ele ocupa totalmente a tela. Já nesse caso, que tem uma proporção diferente, ele vai esticar até encaixar, mas vai colocar barras pretas aonde não é proporcional. Se eu quiser alterar esse comportamento, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso voltar aqui na engrenagem, e aqui na engrenagem eu mudo esse comportamento, e isso vai valer para todos os clipes. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, centralizar sem redimensionar. Clico em salvar e agora ele vai ter o mesmo comportamento, por exemplo, que o Premiere tem por padrão, que é colocar os vídeos posicionados no centro da tela sem redimensionar. Como esses dois são menores, a gente consegue ver como eles ficam pequenos em relação ao tamanho 1920 por 1080. Esse aqui que está em 4K, ele vai ficar maior, então a gente está cropando ele, cortando parte dele e não consegue ver ele por completo. Voltando lá na engrenagem, eu também posso pedir para que ele faça uma escala com crop. Nesse caso, escala com crop, para os dois vídeos que são proporcionais, não vai haver diferença. Mas no caso do vídeo que é 500 por 500, perceba que ele vai encaixar totalmente na tela, evitando as barras pretas, porém com um crop no vídeo, porque ele tem uma proporção diferente. Então, se você deseja preencher por completo a tela, essa é a melhor opção. Em compensação, se você quiser preencher a tela, mas sem crop, mantendo as barras pretas, você escolhe esta opção. Já a última opção vai fazer com que ele distorça a imagem para que ela caiba inteira na tela, preencha todos os pixels, porém deformando a imagem. Vamos clicar aqui em salvar e perceba como 500 por 500 ficou distorcido. Nas outras imagens não vai ter nenhuma mudança, porque eles são proporcionais à nossa sequência, mas nesse daqui deu uma estragada na imagem. Eu particularmente nunca utilizei essa opção profissionalmente. Então eu vou colocar aqui na opção escalar imagem para caber, clico em salvar e pronto. Todos eles vão ser esticados, mas sem nenhum crop. E se eu quiser sobrepor esse comportamento somente num arquivo, eu posso selecionar esse arquivo,
venho aqui dentro do Inspector, Retime in Scaling, na opção de Scaling, e eu posso sobrepor somente para esse arquivo. Então eu quero fazer aqui o Scaling, só que com Crop. Então eu vou colocar aqui a opção de Fill. Se eu quiser manter ele encaixado, só que sem Crop, eu coloco o Fit. Se eu quiser ver o tamanho original, coloco o Crop. E por último, a opção de Stretch é a opção que vai distorcer o arquivo, que é a que a gente menos usa. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o Fill, e aí somente esse arquivo vai ter o comportamento Fill, enquanto os outros continuam o comportamento normal, igualzinho é nas configurações do projeto. Além disso, você também tem a opção de animar o arquivo se você quiser. Então eu vou voltar aqui e resetar, e eu voltar para o começo dele. E eu posso ajustar aqui manualmente utilizando o zoom. Se eu quisesse que esse arquivo fosse menor, basta diminuir aqui o zoom. Se eu quero ele maior, basta aumentar o zoom. E se eu quiser animar, eu faço a alteração no zoom, vou colocar aqui 0, e eu ligo o keyframe. Agora eu vou andar mais para frente na timeline, até mais ou menos 1 segundo, e eu vou mudar aqui a escala para 1. 1 representa 100%. Só que esse 100% não é o 100% do 500 por 500. Ele é o 100% em relação à mudança de escala. Como aqui na escala a gente está utilizando a opção de Fill, ele é 100% em relação ao Fill. Se eu estivesse utilizando a opção de Crop, ele é 100% em relação à opção Crop, que aí sim é o tamanho original. Bom, eu vou manter de volta nas configurações do projeto e a gente já tem aqui a animação. Se a gente quiser ter um controle mais fino da animação, a gente pode clicar aqui neste botão. E aqui neste botão ele vai aparecer o gráfico de animação. E a gente consegue ver que nesse gráfico a gente tem uma aceleração linear. Se eu quiser ter uma mudança aqui mais suave, para ter uma desaceleração no final, basta clicar aqui nesses presets. E pronto, ele já vai criar aqui uma curva desacelerando aqui no final. Então ele vai começar a aumentar o tamanho e no final ele desacelera até estacionar. Eu posso também controlar, clicando aqui nessa bolinha, e ajustar para que isso seja mais gradual, mais suave. Se a gente assistir ali na tela, a gente vai ver como ele aumenta de escala de maneira gradual. Ele começa rápido e no final ele suaviza. Eu posso fazer essa suavização ser mais curta, ser mais longa e até criar aqui um efeito de elástico, onde ele ultrapassa o tamanho e depois ele volta para o tamanho original. Muito bem, então você acabou de aprender nesse vídeo como que você pode controlar o tamanho das suas mídias dentro de um projeto no DaVinci Resolve. Você tem algumas opções. Você pode acessar Project Settings, onde você define o comportamento padrão para todos os takes. Você também pode sobrepor esse comportamento padrão take a take, selecionando o take, acessando o Inspector e sobrepondo na opção de Retime e Scale. E além disso, no parâmetro Zoom, você pode animar essa escala ou configurar uma personalização da escala como que você quiser. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dúvidas, sugestões, comentários, só colocar aqui embaixo. Se tiver sugestão para outros vídeos, coloque também, porque é muito bem-vindo para a gente trazer cada vez mais conteúdos aqui para o nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever para não perder nada e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!